Meu nome é Georgiane, eu sou a psicopedagoga do Colégio Mirassol. Estou aqui 2 sextas-feiras no mês para desenvolver um trabalho com os nossos alunos, fazer algumas prevenções. E hoje a minha função vai estar sendo dialogar com vocês um pouquinho desse trabalho, né? Um pouquinho do que é aprendizagem, um pouquinho dessa parceria família e escola. E o nosso tema hoje, gerador desse diálogo, vai ser a função educativa dos pais nos primeiros anos. Nós temos muitas expectativas nesses momentos. Não está ligando, não. Só passa aqui, pronto, a cara deu certo. Tchau. Certo. Bom, então a função dos pais, elas iniciam, né, com a questão do bem-vindos, né? Bem-vindos ao ano letivo. Antes da gente começar, é muito importante a gente perceber qual é a nossa função enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família dentro da escola. Pai e mãe, eles têm uma posição de grande relevância no aprendizado dos alunos, dos seus filhos. Quando esse bem-vindos é um bem-vindo caloroso, né? Então, quando você prepara seu filho, essa expectativa do que vem pela frente, muitos pais aqui, principalmente o pessoal do Infantil 2, está chegando pela primeira vez, está inserindo o seu filho na escola, num ambiente social onde pela primeira vez vocês não vão mais ser as figuras, né, totalitárias da situação. Ou seja, vocês vão confiar, entregar o que vocês têm de mais precioso na vida, o tesouro de vocês vão estar nos responsabilizando a nossa equipe, né, no cuidado. E isso não é uma tarefa muito fácil, a gente sabe disso. A gente reconhece. Então tem muitas dúvidas aí, muitas expectativas, né? Qual será então essa expectativa maior, né? Qual será a maior expectativa? Vamos fazer aqui um trabalho um pouquinho de publicidade. Aqui é a nossa turma do Infantil 2. Confere? São os nossos pais do Infantil 2 que estão vindo pela primeira vez. Vamos ver aqui o que essa mamãe tem de expectativa. Diga o seu nome, qual é a sua maior expectativa do Colégio Mirassol? Meu nome é Aline, a minha maior expectativa é que a minha filha tenha um grande aprendizado aqui na escola. Ok, então ela está confiando aqui que nós vamos dar um grande aprendizado. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Continuando um pouquinho mais aqui, esse é um casal, vamos ver qual que é a expectativa deles. Meu nome é Eliana e assim, a minha expectativa é que ela seja bem cuidada, seja bem-vinda à escola. E as mordidas? Eu tenho conhecimento porque eu também sou pedagoga, eu já sei. Está preparada, né? Bom, então assim, as expectativas são muitas. Se eu fosse passar para vocês, ia sair de tudo. Será que minha filha vai ser cuidada? Será que vão bater nela? Será que ela vai chorar? Isso tudo é muito normal, é natural. E às vezes, ela aumenta mais quando é o nosso primeiro filho e quando nós somos marinheiro de primeira viagem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho também dessas expectativas. Esse período da chegada da criança, de adaptação, não é um período muito fácil. Nós vamos precisar muito da ajuda de vocês, porque é nesse momento que a gente vai estar construindo uma base emocional da criança no processo dela de alfabetização, de socialização, de contato com a língua. Então, a criança que é bem assistida nesse momento, no futuro, ela vai ter menos problemas do que uma criança que não é bem assistida. Então, para isso, é muito importante que vocês conversem com a professora, conversem com a coordenação, se sintam seguros. E essa segurança transmitam para os seus filhos. Então, primeira coisa, bem-vindos, né? Você começar a conversar com o seu filho, de que ele vai para a escola, de que lá vai ter a mamãe e o papai não vai estar, nem a vovó, nem a titia. Ele vai ficar lá por um momento e depois você vai buscar.
Mesmo com a pequena idade, isso tudo já vai memorizando. Essa ajuda também serve ali para o Infantil 3, porque com certeza nós temos pais aí que estão chegando pela primeira vez no Infantil 3. Então, preparar o ambiente. Depois, a questão da ansiedade e das expectativas. Elas devem ser colocadas sempre para um adulto, não em cima da criança. Às vezes acontece que o pai coloca muita expectativa, a mãe muita expectativa, e a criança percebe isso. E ela acaba se tornando insegura. E aí esse momento do choro, ele acaba se estendendo um pouquinho mais, né? Mas tudo isso, faz parte do processo de socialização da criança. Às vezes acontece também da criança não chorar. Ela ir super satisfeita para a escola, feliz. E aí depois passa uma semana, 2, e ela começa a chorar e dizer que não quer mais ir para a escola. E aí você, como pai, como mãe, começa a se preocupar. Poxa vida, o que está acontecendo? Ela ia tão satisfeita para a escola e agora está chorando. Então assim, a gente já adianta esse assunto para vocês, que isso também é normal. Muitas vezes acontece da criança criar um desejo na escola, né? De que a escola é o Norte Shop, é o Clube das Estrelinhas, né? E ela vai muito entusiasmada. Mas aí passa a ter uma rotina. Hora de acordar, hora de fazer tarefa, hora de brincar. E aí a criança acaba que não querendo. Então aí você fica preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Mas não é. E isso faz parte também do processo de socialização. Outra questão também é a coletividade. Na sala do Infantil 2, do Infantil 3, do Infantil 4, do Infantil 5, se formam grupos. E esses grupos são necessários para a criança futuramente saber trabalhar em equipe. E esse grupo, tudo que é um grupo, existe conflitos. Disputa de brinquedos, né? Disputa pela professora. É muito natural. E nós vamos precisar também de vocês nessa parceria para comungar com a ideia da escola, para a gente trabalhar em cima desse ponto, para que a criança aprenda nesse momento que há o dividir, que a escola, que o mundo não pode girar em torno da criança. Existe um contexto bem mais amplo. E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho muito fácil, mas com a ajuda de vocês, a gente vai aos pouquinhos conseguindo esse resultado. Então, as expectativas, elas devem ser, mas elas devem ser administradas. Eu quero passar para vocês também uma informação muito importante. No texto que vocês receberam, depois vocês vão em casa ler com mais calma, e se vocês quiserem ter acesso mais ao material, tem uma pesquisa que foi feita em 2015 por um economista, Naécio Menezes, ele está aí no papel, saiu na revista Veja, foi amplamente discutido no ano de 2015, como que os alunos chegavam à qualidade de excelência. Alunos que passavam na federal, alunos que passavam em concurso, e aí a gente escutou das mães aqui, né? Eu quero que minha filha tenha uma grande profissão, uma profissão de futuro. E Naécio Menezes, esse economista, através de pesquisas científicas, ele descobriu 10 pontos que faziam a diferença. Que esses 10 segredos que ele descobriu modificavam a visão dessa criança, modificava o entendimento que a criança tinha de mundo e fazia dela uma pessoa capacitada para o mercado de trabalho. E a gente vai um pouco discutir esses 10 itens, tá? Então aqui ela mostra pra gente, né, que é tão decisivo para um bom desempenho escolar quanto o incentivo dos pais para o estudo, né? Então essas pesquisas mostram que o que é decisivo para o pai é decisivo a sua presença, o seu dia a dia, a qualidade do dia a dia, a qualidade do seu relacionamento. E agora a gente vai ver o que é necessário para essa parceria, para você se tornar um pai parceiro da escola e que no fundo o retorno disso é a boa aprendizagem, né? Então o que é necessário para uma boa aprendizagem? Vamos ver lá. Primeiro, Naécio descobriu que uma família leitora, uma família que costuma comprar revista, livros e tem fácil acesso em casa,
impressiona, impacta as crianças. O pessoal do Infantil 5, as crianças do Infantil 4, que estão tendo também os primeiros contatos com as letras, que vão entrar nesse mundo letrado, né, onde já inicia o processo de alfabetização mais forte, né, mais sistemático. Então é muito importante essa criança ver o pai ou a mãe lendo. Se a criança tem como exemplo um pai leitor, ela vai entender que aquilo ali existe um sentido. É bom porque a pessoa que eu mais amo gosta. E se a pessoa que eu mais amo gosta, é bom, eu vou imitar. Principalmente essa fase que o Infantil 4 e 5 está, que nós chamamos que é a fase de representação, a fase do simbolismo. Ou seja, a criança aprende pelo exemplo, né? Isso é mais forte, acontece por toda a vida, a gente sempre aprende com exemplo. Mas no Infantil 4 e Infantil 5 é a mola mestra da fase que a criança está passando. Então, incentivar sendo o próprio leitor. O segundo aspecto é reservar sempre um lugar tranquilo para os estudos. Então, essa criança que está chegando na escola, ela vai começar a ter o seu hábito de estudo. Então, é importante a criança do Infantil 2, 3, 4 e 5 criar um hábito de estudo. Porque lá no Fundamental 1, essa exigência ela vai dobrar. No Fundamental 2, ela vai triplicar. E quando essa criança for para uma universidade, o meio social dela vai exigir muito mais ainda. Porque hoje a gente vive num mundo de informações, onde você ter só uma faculdade já não é mais o suficiente. Não é verdade? Hoje se pede um mestrado, 2 faculdades. Então, se você não está imerso nesse mundo do saber, do conhecimento, é mais difícil você se colocar no mercado de trabalho. Então a criança ela precisa ter hábito de agenda, hábito de organização de vida. O que é a agenda da criança? Ela tem uma rotina, né? Então ela chegou, tomou um banho, almoçou, ou se ela estudar tarde, no caso, ter um horário certo para acordar, tomar o café da manhã, né? O lanche, o que for, e a partir dali ter o seu momento de estudo, um cantinho reservado só dela, para ela saber que aquele momento é o momento de aprendizagem dela. Outra coisa que ele descobriu na pesquisa é a importância de zelar pelo cumprimento da lição. Então a criança que faz tarefa um dia de manhã, um dia à noite, hoje não dá tempo porque eu estou ocupada, ela não tem rotina, ela não tem hábito, ela não zela pelo cumprimento das tarefas, essa criança, ela se torna uma criança perdida. E aí depois, mais tarde, lá no Fundamental 2, a gente vai estar cobrando dela. A gente cobra essa criança porque ela não faz tarefa, porque é uma criança desestimulada, mas a gente não percebe como foi a inserção dos primeiros anos dela. Então ela precisa criar o hábito, e é nessa idade que ela vai criar esse hábito. Outro ponto que o Naécio viu foi a importância de orientar as tarefas, mas jamais fazer. Às vezes acontece da mãe estar apressada e acabar pegando na mãozinha, fazendo a tarefa pela criança. E aqui na escola a gente percebe a diferença. A gente vê que não foi a criança que fez. Ou acontece também dos pais acabarem dando as respostas, né? Bota o A, não, bota o B, não, bota isso. E aí a criança não produz uma boa aprendizagem. Então a criança ela precisa se tornar autônoma e tem que errar, porque é no erro que a criança aprende. Outro ponto é ter um tempo livre. A criança ela também precisa brincar, porque é na brincadeira que ela aprende, que ela interage, que ela promove descobertas, que ela internaliza conceitos. Então é importante que ela também tenha o seu momento de brincadeira. Os pais comparecerem à reunião, né? Toda vez que a escola chama para uma reunião, é muito importante, porque vocês vão ter contato com a professora, ela vai passar o relatório, ela vai mostrar como é que o seu filho é diante de um grupo, porque em casa você vai observar a criança, você e ela mesma, na sua singularidade. Mas na escola você vai conhecer outro aspecto do seu filho.
Se ele é tímido, se é uma criança que se comunica, se é carinhosa, se é uma criança mais introspectiva. Então, é através da conversa com a professora que você vai conhecendo um pouco mais o seu filho. Então, é muito importante. Outra coisa, quando o pai comparece a uma reunião, ele vai para casa muito mais motivado, muito mais interessado em ajudar, porque ele aprende alguns pontos importantes. Então, a presença dos pais na reunião, ela concretiza o fechamento de um trabalho, que é importante vocês estarem aqui. Conversar sobre a escola. Então, a criança chega durante a manhã, ela chegou na hora do almoço. Como foi seu dia? O que foi que você fez na sala de aula? Estimular a linguagem da criança. Nessa faixa etária, que é a faixa etária da educação infantil, eles ainda estão elaborando o pensamento. A criança, ela ainda não consegue por si própria externalizar as emoções pela linguagem. Então, ela bate, ela briga, ela chora, ela abraça, porque ela não consegue ainda um diálogo, ela não consegue manter uma linha de pensamento como nós adultos. Nós sempre estamos promovendo aqui na escola treinamento com as professoras, né? E isso foi um ponto que hoje foi bastante batido, né? A elaboração da linguagem da criança, estimular a criança a falar. Uma vez eu encontrei com uma mãe e ela falou assim: tia, meu filho está indo para a escola agora, eu estou muito preocupada porque ele não sabe falar. Quando ele quer alguma coisa, ele aponta ou ele diz, só eu entendo gestos. Como é que vai ser na escola? Não sei se vocês passaram por essa ansiedade, né? Mas isso aí é muito natural acontecer, porque a mãe, ela realmente sabe os desejos e ela dificilmente ela estimula. Ela pega e diz, já sei, ela quer água, vai lá dar água. Aí a criança, já sei, ela quer ir no banheiro, aí vai lá e leva, né? Aqui na escola não, a criança vai ficar, aí a professora, não estou entendendo, o que é? Me leve lá, vamos lá, me diga o que é o que? É isso? Aí vai falando. E aí a criança, nesse estímulo, ela vai desenvolvendo a linguagem, ela vai aprendendo a dizer. Muitos hoje de problemas a nível de Fundamental 2, até de uma vida adulta, poderia ser resolvido pelo diálogo. Às vezes, até com adulto mesmo, é difícil, às vezes existe briga entre casais, marido e mulher, porque falta diálogo, né? Porque um não tem coragem de falar. Então, quanto mais a gente estimula a linguagem, mais a gente tem um ser humano evoluído. Freud, que foi um dos grandes fundadores da psicanálise, né? Muito estudado na psicologia, ele começou a atender seus pacientes e ele também sendo um neurologista, ele descobriu que muitos transtornos poderiam ser evitados e poderiam ser exterminados apenas com o poder da linguagem, apenas ouvindo. Muitos pensamentos passariam a ser elaborados de maneira diferenciada com o poder da escuta. Então, esse ponto aqui, o conversar sobre a escola, é muito importante. Outra coisa, se em algum momento do ano letivo, do ano de 2016, acontecer alguma coisa que vocês não entenderem, alguma metodologia, ou alguma coisa que vocês, assim, ficarem insatisfeitos, vocês têm toda a liberdade de procurar a direção da escola, a coordenação da escola, são pessoas bastante abertas, acessíveis. Aí vocês podem conversar, porque é nessa troca de conversa que vocês vão, poxa, eu não tinha pensado por esse lado, né? Já são muitos anos de experiência. Quer ver? Tia Miriam, quantos anos nós temos aqui na escola? Quase 30 anos de experiência, gente. Dá para poder dar uma boa dica para vocês, não dá não? Tia Miriam já tem aqui filhos, né, que já trabalham dentro da escola aqui. Então, assim, é uma mãe que dá para vocês conversarem, dialogarem, trocarem ideias. E é bom que isso seja feito sempre. Porque muitas vezes a mãe guarda aquilo ali. Não vou falar não, porque pode marcar meu filho. Não, pode achar que eu sou uma mãe chata, não vou falar não. Aí vai guardando. Aí no outro dia aconteceu, poxa, estou chateada. Não, mas também não vou falar não, porque se eu for falar, ela vai, não, deixa. Aí vai passando, vai fazendo igual um balão de encher.
Quando chega no final do ano, aconteceu uma bobagem. Aí você estoura. Aí, poxa, tanto problema que a gente poderia ter conversado, ter dialogado, e estourou no final. Ou você nem estoura. Chega no final do ano, eu vou trocar de escola, vou botar em outra escola, né? E aí essa bola de neve vai aumentando e a criança, ela vai aprendendo o quê? Que todo conflito que acontece, ela tem que recuar. Aconteceu um problema, ela vai recuar. Aconteceu um problema, ela recua. E essa pinga-pinga de vai para uma escola, vai para outra, vai para outra, vai para outra, aquela criança não aprende a ter um referencial. Então é muito importante que a criança ela se firme dentro de uma escola, né? Que ela passe anos ali, que ela faça convivência, aprenda a se relacionar com os coleguinhas, que chegue lá no Fundamental 2, tenha raízes. Essa aqui é minha amiga desde o infantil. Isso é muito bom, né? Esse vínculo, esse laço de amizade. Mas para isso acontecer, existe uma caminhada. Então conversar sobre a escola, tirar dúvidas, é fundamental para o processo de uma boa aprendizagem. Outro ponto é procurar o colégio sempre no começo do ano, que foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Conversar com a criança e procurar o colégio cada vez que você tiver uma dúvida. Temos também a importância de você não fazer pressão sobre o seu filho. Isso acontece muito quando as crianças estão no infantil 4 e infantil 5. Nessa ânsia da criança aprender rápido a ler, essa cobrança social que nós temos hoje, faz com que o mundo cobre demais e não observe as limitações que cada um tem. Nós temos um autor que contribui muito para a pedagogia, que descobriu que nós temos vários tipos de inteligência. Isso é chamado de inteligências múltiplas. Então Gardner, um americano que descobriu isso, ele viu que tem pessoas dotadas da inteligência musical, outros da inteligência espacial, outros da inteligência linguística. Então todo mundo, na sua singularidade, tem uma inteligência. Então as crianças que são dotadas da inteligência linguística, elas se saem muito bem no período da alfabetização. Aprendem a ler rápido, se comunicam rápido. E aí você diz assim: nossa, a priminha do meu filho, ela estudou na escola tal, ela já está lendo, ela é muito inteligente. Mas você deixa de observar que o seu filho pode ter uma grande inteligência lógico-matemática, que quando chega lá no Fundamental 2, ele brilhe como uma estrela no cálculo, na área da matemática. E naquele momento ele só precisava de uma ajuda. Então a gente precisa valorizar as habilidades, a potencialidade de cada um. Hoje nós conversamos muito sobre um ponto muito importante. A gente tem que olhar para os nossos filhos e ver, não como ele está agora, mas do que ele poderá vir a ser, das possibilidades que ele tem. Então a gente nunca pode dizer, você é isso, você é aquilo. Não, você vai ser isso no futuro. Então sempre pensamentos positivos, observar isso, nunca cobrar o que ele não possa naquele momento, estimular sim, motivar sempre, mas denegrir aquela criança, dizer que ela não é capaz ou não acreditar, isso nunca, porque baixa a autoestima e aí a criança às vezes não quer mais nem vir para a escola porque a dificuldade no aprendizado e aí ela se sente inferiorizada. Então procurar sempre estimular essa criança. E por último, monitorar o boletim, que no caso aqui nós temos o relatório, né? Tá sempre acompanhando esse relatório, observar como é que a criança está se desempenhando, né?